Boa tarde, pessoal. Para essa aula assíncrona de um período, vou gravar uma aula aí para vocês com uns 30, 35 minutos. E eu tive olhando os exercícios que eu solicitei para vocês resolverem e percebi que alguns eu não corrigi. Então, para essa aula eu pretendo corrigir, se der, todos eles. Se não der, fica uma parte para aula assíncrona de sexta tarde. Sexta agora desta semana, dia 27, amanhã, tá bem? Então, um dos exercícios que eu havia solicitado numa tarefa que não foi resolvido era esse exercício 17, página 95. Dois resistores R e 3R associados da forma indicada, quando ligado a uma bateria de 12 volts, percorrem uma corrente de 1,5 amperes no circuito. Como esses dois aqui estão em séries, o resistor equivalente é a soma dos dois, R mais 3R, igual 4R. Então o circuito ficaria com um resistor sozinho, 4R, onde passa uma corrente de 1,5 amperes, quando ele está ligado a uma bateria de 12 volts. A letra A pede o valor de R, então olhando para esse circuito, a gente sabe que o RI, então como tem 12 volts, a resistência é 4R e a corrente é 1,5 amperes. 4 vezes 1,5 é 6, então vai ficar 12 volts igual 6R. O A é o símbolo de corrente, tá? Então o R é igual a 12 dividido por 6, que é 2 ohms. Então o R é igual a 2 ohms. Achamos a resistência. Então aqui nós teríamos nesse aqui 2 ohms e nesse aqui 3 vezes 2, 6 ohms. Pede na letra B. Na letra B a tensão sobre o resistor de 3R. Então de novo a gente usa U é igual a R vezes I. Só que o R está associado com o resistor. Aquele resistor 3R é 6 ohms. E o U é o que eu estou procurando. Então aqui 6 ohms. Essa corrente de 1,5 passa nos dois resistores, tá? Porque é uma associação em série. Então 6 ohms vezes 1,5 amperes vai dar 9 volts. Tá bem? Tá resolvido esse aí. O outro exercício que eu solicitei era o 21 da página 97. Então essa aqui é uma associação em série. No exercício 21, página 97, nós temos uma associação em paralelo. 21, página 97. Uma associação em paralelo. Dois resistores. Aqui em cima está passando 6 amperes. Aqui para baixo está passando um I2, que a gente não sabe quanto vale. Aqui é R1. E aqui embaixo é 3 ohms. Diz que a diferença de potencial entre o A e o B, o AB, é igual a 12 volts. Pede o valor do R1 e o valor do I2. Então, se é 12 volts, a gente sabe que é uma associação em paralelo. Os mesmos 12 volts vão estar atuando sobre o R1 e sobre o 3 ohms. Então, aqui nós sabemos que o U1 vale 12 volts. E a gente sabe que o U
em cima do de 3 ohms também é 12 volts. Por quê? Porque é uma associação em paralelo. Então, se a gente aplicar a lei de Ohm para o resistor R1, vai ficar U1 é igual a R1 vezes o I1, 12 volts igual o R1, que eu não sei quanto vale, mas o I1 eu sei que vale 6 amperes. 6 amperes. Então, o R1 vai ser 12 volts dividido por 6 amperes, o que dá 2 ohms. Tá? R1, 2 ohms. No resistor de baixo, o resistor de 3 ohms, eu sei que o U de 3 ohms é igual a 3 ohms, o resistor, R vezes I, vezes o I2. Então, vou ficar com 12 volts igual a 3 ohms vezes o I2. I2 é 12 volts dividido por 3 ohms, o que dá 4 amperes. Tá aí resolvido o exercício. Se ficar dúvidas, vocês perguntem na aula síncrona dessa semana, sexta-feira, de novo, tem aula síncrona nos 2 primeiros períodos, tá? 1h30 da tarde. Tá bem? Na sequência, eu havia solicitado para resolver 5 exercícios dessa lista, que é para ser a L6, eu acho. L6, associação em série e paralelo. Eu havia resolvido os primeiros 5 exercícios. Faltou resolver os demais. Faltou resolver os demais. Então, o exercício de número 6 da lista L6. Eu acho que lá no SIGA A eu coloquei no texto, eu coloquei aquela lista L6, mas na hora de anexar o arquivo eu esqueci de dizer que era a lista L6, tá? Mas está lá. É da primeira tarefa desse semestre, desse semestre, tá? O exercício de número 6 tem 3 resistores em paralelo. Três resistores em paralelo, onde diz que a diferença de potencial entre essas extremidades aqui é 120 volts. Os resistores, nós temos aqui o de cima 60 ohms, 30 ohms e 20 ohms. Vamos chamar esse aqui de R1, este de R2 e este aqui de R3. Tá? O que pede? Encontrar o resistor equivalente. Na letra A, então 1 sobre o resistor equivalente vai ser 1 sobre 60, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 20. Tira o mínimo múltiplo comum, é o 60. Vai dar 1 aqui em cima, 60 por 60 vezes 1. 60 por 30 dá 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. Então isso aqui dá 6 sobre 60. Multiplicando o cruzado, vai ficar 6R equivalente igual 60. Então daqui o R equivalente vale 10 ohms. Resposta da letra A. Na letra B, pede a corrente em cada resistor. Como essa associação é uma associação em paralelo, o U1, a tensão em cima do resistor 1, ou a DDP em cima do resistor 1, é igual a DDP em cima do resistor 2, que também é igual a DDP em cima do resistor 3. Então, se eu quero o I1 em cima
do resistor R1 vai ser os 120 volts dividido por R1, que eu chamei de 60. Isso vai dar 2 amperes. Se eu quero o I2 em cima do resistor 2, vai ser 120 volts pelo R2, que é 30 ohms. Isso vai dar 4 amperes. E faltou o R3, que é em cima do 20 ohms. Então o I3 que é o U3 sobre o R3, vai ser 120 volts dividido por 20 ohms, o que dá 6 amperes. Então a corrente total, se fosse solicitado, é o I1 mais o I2 mais o I3, que vai dar 2 amperes mais 4 amperes mais 6 amperes, 12 amperes no total. Como a tensão em cima do resistor equivalente era 120 volts, a gente poderia calcular já o I total aqui direto. 120 volts por 10, o que dá 12 amperes. Né? Conferindo com aquele resultado que nós achamos ali em cima. Tá bem? Na sequência, o exercício de número 7. O exercício de número 7 tem 3 resistores, R1 5 ohms, R2 10 ohms e o R3 25 ohms, associados em série. Pede na letra A, ligando a associação a DDP de 80 volts, quais serão os valores da corrente que atravessa cada um deles, da DDP que está atuando sobre cada um deles e da potência dissipada em cada resistor. Então nós temos uma série de resistores, R1, R2, R3. A gente tem que calcular o resistor equivalente. O resistor equivalente é a soma R1 mais R2 mais R3, 5 ohms mais 10 ohms mais 25 ohms, isso vai dar 40 ohms. Na letra A, pede a corrente em cada um deles. Então nós podemos calcular a corrente total. Então ficou uma associação assim. Ficou 80 volts aplicada num resistor equivalente de 2 ohms. Então dá para saber a corrente que passa aqui pela corrente total. O I total vai ser o U dividido pelo R equivalente, ou seja, 80 volts por 40 ohms. Isso dá 2 amperes, que vai ser a mesma corrente que passa no resistor 1, aqui, e 1, a mesma que passa no resistor 2 e a mesma que passa no resistor 3. I1 igual I2 igual I3, que é igual 2 amperes. Tá? Na letra B, pede a DDP em cima de cada um deles. O 1 é R1 vezes o I1. R1 é 5 ohms
e a corrente a gente achou 2 amperes, isso vai dar 10 volts. O U2 é o R2 vezes o I2, a corrente é a mesma, o R2 vale 10 ohms vezes 2 amperes, isso dá 20 volts, e o U3 é o R3 vezes o I3, o R3 é 25 ohms vezes 2 amperes, isso dá 50 volts. A soma desses três é o U total, que é o U1 mais o U2 mais o U3, 50 mais 20, 70, mais 10, 80. Então, 80 volts, que é o mesmo que tinha sido indicado aqui em cima. Tá? Uma forma de conferir os resultados. Falta a potência em cada um deles. Para o cálculo da potência, nós temos, quando é o caso é resistores, nós temos três formas de calcular. Lembrem que a potência é U vezes I, isso vale para qualquer componente, seja um aparelho de som, uma TV, tá? Que envolve capacitor, que envolve outras coisas. Se eu sei a DDP que ele estava ligado, esse equipamento, e a corrente que passa nele, potência é U vezes I. Mas para o resistor, dá para substituir U igual a RI, fica RI quadrado para o resistor, ou U ao quadrado sobre R, ou ainda U vezes I. Então, quando é resistor, dá para usar essa aqui ou essa aqui de cima. Tá? Então, são três formas de calcular. Vamos usar a primeira, já que a gente tem as correntes e os U's. Então, aqui P1 vai ser o U1 vezes o I1. Então, P1, U1 calculado 10 volts e o I1 é 2 amperes. Então, isso vai dar 20 watts. Potência 2 é o U2 vezes o I2. O U2 é 20 volts vezes o U2 vezes o I2, que é 2 amperes. Isso aqui dá 40 watts. E o P3 vai ser o U3 vezes o I3. O U3 é 50 volts vezes 2 amperes, isso vai dar 100 watts. Para conferir se o resultado está certo, vamos calcular a potência total. Potência total tem que ser a soma das potências dissipadas em cada um dos resistores, seja ela numa associação em série, seja ela numa associação em paralelo. Então, para conferir se o nosso resultado está certo, vamos somar tudo isso aqui. Potência vai ser igual a P1 mais P2 mais P3, 140 mais 20, 160 watts. Potência total vai ser o U total vezes o I total. O U era 80 volts, e o I era 2 amperes. Então isso aqui vai dar 160 watts, o que condiz com o resultado que a gente encontrou ali em cima. Tá bem, pessoal? 18 minutos. Não vou passar dos 35 minutos, tá? O exercício de número 8 eram 3 resistores. Esses aqui estavam associados em série. No exercício de número 8, são 3 resistores associados em paralelo. Número 8, 3 resistores, o R1 igual 6 ohms, R2 igual 3 ohms e o R3 igual 14 ohms em paralelo.
em paralelo, ligando a DDP, ligando a associação a DDP de 35 volts, UAB 35 volts. Quer saber o resistor equivalente na letra A? Vamos fazer 1 pelo R equivalente, 1 sobre o R1, 1,6, mais 1 sobre o R2, 1,3, mais o R1 sobre o R3, 1 sobre 14. Vamos tirar o mínimo, 14, 6, 3. Divide por 2, dá 7, 3, 3. Divide por 3, dá 1, 1. Divide por 7, dá 1, 1, 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então aqui 42 dividido por 6 dá 7. Dividido por 3 dá 14. Dividido por 14 dá 3. Dá 3. Então aqui vai dar 24 sobre 42. 1 sobre o R equivalente, multiplica cruzado ou divide as duas igualmente. Isso aqui dá 42 por 24. 42 dividido por 24, que é 1,75 ohms. Esse é o resistor equivalente dessa associação. Na letra B, pede a corrente que atravessa cada um deles. Vamos calcular a corrente aqui do lado. Então, como é uma associação em paralelo, a DDP é a mesma, U1 é igual a U2, que é igual a U3. Então, se eu quero o I1, ele vai ser U1 dividido pelo R1. Ou seja, 35 volts dividido por 6 ohms. 35 dividido por 6 dá 5,83. O I2 é o U2 pelo R2, ou seja, 35 volts dividido por 3, o que dá 11,67. E o I3 é o U3 pelo R3, que dá 35 volts dividido por 14, 2,5 amperes. Temos as correntes. Na letra C, pede a DDP em cima de cada um deles. Pede a potência em cima de cada um deles. Lembre que achamos aqui o resistor equivalente de 1,75 ohms. Na letra C, pede a potência. Potência é U vezes I. Então, potência 1, U1 vezes o I1. O 1 é 35 volts, vezes o I1, 5,83. 5,83 amperes. 35 vezes 5,83 dá 204,05 watts. Potência 2 é o U2 vezes o I2, 35 volts vezes 11,67 .
408,45. Potência 3 é o U3 vezes o I3. 35 volts vezes 2,5 amperes. 35 vezes 2,5 dá 87,5. Somando tudo, nós vamos chegar numa potência a potência 204,05 mais 408,45 mais 87,5, 700 watts. 700 watts. Se quiser comparar com a potência total, nós temos o R equivalente, mas não temos o I total. Eu não calculei. Vamos usar R U ao quadrado sobre R. UAB ao quadrado sobre o R equivalente. Então vai ser 35 volts ao quadrado dividido por 1,75 ohms. 35 ao quadrado dividido por 1,75 dá exatamente 700 watts, o que confere com o resultado que nós temos ali. Então, tanto na associação em série quanto na associação em paralelo, a potência total tem que ser igual à potência do resistor equivalente, tá, pessoal? Ou a soma das potências em cada um dos resistores. E se for associação mista também vale, tá? Somando as potências dissipadas em cada resistor, tem que cuidar a questão da fonte, se tiver uma fonte só, vai ser a soma das potências dissipadas nos resistores. Se tiver mais de uma fonte, as fontes também estão cedendo potência para o circuito, tá? Aí tem que cuidar, tá bem? Aí tem aquela potência útil, potência total, tem que fazer as contas usando a equação do gerador e do receptor. Exercício 8, vamos ver o tempo, 27 minutos, dá para fazer o 9 e vai ficar faltando o 10. Dá para fazer o 9, talvez dê para fazer o 10, vamos ver. Eu gostaria de acabar a listinha nessa aula de hoje. No exercício de número 9, tem uma associação em série, 3 resistores, R1 igual 2 ohms, um outro resistor R2 igual 4 ohms, e por último tem um outro resistor R3 igual 6 ohms, onde a gente sabe que a DDP aqui é aqui é C, aqui é B, essa DDP é 36 volts. O que pede? Encontre o resistor equivalente entre o A e o B. Aqui é o A. Toda a letra A. O resistor equivalente é a soma das resistências. R1 mais R2 mais R3. 2 mais 4 mais 6, isso dá 12 ohms. Letra B, pede, encontre a corrente que atravessa cada resistor da associação. Numa associação em série, a corrente que passa aqui
é a mesma que passa aqui, que é a mesma que passa nesse aqui. Esse último a gente tem condições de saber quanto vale. Então é a partir dali que a gente acha a corrente. Então o I é o CB dividido pelo R3. Diferença de potencial 36 volts e o R3 é 6 ohms. Então isso aqui dá 6 amperes, que é igual ao I1, que é igual ao I2. Aqui é o I3 que a gente calculou. Tá? 6 amperes em cada um deles. Na letra B, encontre as DDP sobre cada resistor e a DDP total. Então na letra C, o U1 é o R1 vezes o I1. R1 é 2 ohms. O I1 é 6 amperes, é 6 para todos eles, 12 volts. O U2 é o R2 vezes o I2, que é 4 ohms vezes 6 amperes, 24 volts. E o U3 a gente já sabia quanto vale, valia 36 volts. Somando isso aqui, nós vamos ter o U total, o UAB, que é o U1 mais o U2 mais o U3, que vai dar aqui 36 mais 24 dá 60, 72 volts. Tá? 72 volts. Isso é a DDP total. 31 minutos. Então, para encerrar, o último exercício da lista L6, onde tem uma associação em paralelo três resistores em paralelo. Aqui é 40 ohms e a corrente que flui sobre ele é 2 amperes. Aqui nós temos 8 amperes no do meio. E a resistência a gente não sabe, é 2R. E aqui embaixo é simplesmente R. E que ele pede o valor da corrente I e o valor do resistor R. Tá? Então ali em cima dá para achar a DDP entre os pontos A e B. É uma associação em paralelo. O AB vai ser igual a 40 ohms vezes a corrente que flui nele, 2 amperes. O AB igual a 80 volts. Tá? No resistor debaixo, do meio, eu sei que o AB é igual a corrente, ou a resistência, 2R vezes a corrente, URI. RI, tá, pessoal? R vezes I. R, vou botar o R' aqui, para não ficar igual esse debaixo. 2R vezes o I vezes 8. Então aqui vai ficar 80 igual 2 vezes 8, 16R. Então o R é 80 dividido por 16, o que dá 80 dividido por 16, 5 ohms. O R vale 5 ohms. Falta o I, que é aqui embaixo. Tá? O I é aqui embaixo. Então o I é o AB dividido pelo R. O AB é 80 volts e o R é 5 ohms. Tá? 80 dividido por 5 dá 16. Então aqui 16 amperes. 16 amperes e o R valia 5. Se fosse pedido o I total, aqui para baixo está passando 16 amperes. 16 mais 8
mais 2 vai dar 26 amperes entrando aqui. Tá? Porque a corrente que entra em um nó é igual à soma das correntes que saem dele. Tá? Então está entrando 26, está saindo 2, 8 e 16. Tá bem, pessoal? Encerro por aqui. Na aula assíncrona de sexta, a gente resolve outros exercícios associados com campo magnético. E na aula assíncrona, a gente resolve outros exercícios associados com geradores. Tá bem? Tenha uma boa tarde e até amanhã.